Retornando então com a segunda parte da nossa aula sobre o absolutismo. Então, do ponto de vista conceitual, o absolutismo ele vai se constituindo uma verdadeira doutrina, pode ser assim, filosófico-política, e que vai explicar, legitimar determinadas práticas de poder. Essas práticas de poder que aparecem, como eu falei no módulo, na aula anterior, de forma muito específica, né, no cenário europeu, ali na passagem ali do século XVI, século XVII, entrando um pouquinho no século XVIII. Ora, do ponto de vista conceitual, o absolutismo ele vai legitimar uma concentração do poder na figura de um soberano, né, de um monarca, né, na figura do príncipe, né, que aparece como legislador absoluto. Né? Até o princípio legibus solutus indica exatamente isso, ou seja, é a prerrogativa que o príncipe, que o monarca, que o soberano passa a ter de concentrar, né, em si mesmo o ato de governar, né, a legislação, a determinação da vida política e social. Então há esse movimento de concentração na figura do soberano. E aí um pouco esta ideia do absoluto, ou seja, né, então o soberano passa a concentrar de forma absoluta. Né? Ainda que exista muito debate nesse sentido, e depende um pouco da perspectiva teórica que está em jogo, a respeito deste caráter de concentração do poder. Não significa sempre no absolutismo que a gente está diante da ideia de um poder ilimitado. Ainda que haja, sim, né, de forma mais explícita ou implícita, essa ideia da ilimitação do poder, mas historicamente isso nem sempre se efetivou. Então, pode ser assim, o monarca não governava propriamente sozinho, não legislava sozinho, mas a autoridade de legislar estava concentrada nele. Outro aspecto que é importante a gente observar também é que o absolutismo ele é filho da modernidade e ele ao mesmo tempo a potencializa. E aí nesse aspecto que é importante a gente observar duas características fundamentais. Né? De um lado, a racionalização do poder político. Então nesse sentido você tem aí uma certa rejeição de fundamentos teológicos. Isto também não é uma característica sempre presente. Então, por exemplo, isso está muito claro na doutrina do Hobbes, na doutrina contratualista do Hobbes, que vai recusar a ideia de um fundamento metafísico, teológico, transcendental na identificação do detentor do poder. Diferente, por exemplo, de Jean Bodin, um pensador importante também para a teorização do absolutismo, um dos pais do absolutismo, mas o Jean Bodin já trabalhava com a ideia do direito divino do rei, ou seja, havia um fundamento teológico que legitimava o exercício do poder político. Então, mas via de regra, pode ser assim, em Hobbes isso já não está posto, em Hobbes fica muito mais clara esta ideia da racionalização e, de outro lado, da secularização, que é a segunda característica que diz respeito à rejeição da autoridade religiosa. Né? Então, via de regra, o absolutismo ele vai se firmar como uma identidade de poder nacional que se contrapõe, por exemplo, ao poder do Papa, né? Que exercia uma influência, pode ser assim, internacional significativa. E aí a gente tem, pode ser assim, uma mudança de perspectiva, passa-se do absoluto divino para o absoluto humano, ou seja, se entende que o exercício do poder político ele está diretamente ligado à nossa capacidade de forma autônoma, secular, né, um poder de natureza laica, sem autoridade eclesiástica determinando o exercício do poder, esse poder se constituir desta forma. Outro aspecto importante também que a gente tem que chamar atenção diz respeito ao fato que o absolutismo ele é ao mesmo tempo uma afirmação de poder externo e poder interno. Né? E aí a gente vai dar continuidade no bloco anterior, mais uma vez para o nosso vídeo não ficar pesado. Então, até já.